Olá, estamos aqui hoje com o Lucas Luan, violinista aqui da cidade de Navegantes. A gente vai fazer um bate-papo, mostrar um pouquinho da vida dele, como é a história dele e como que é um pouquinho da vida de música. Beleza, Luan? Certo. Tudo bem? Certo. Conta pra gente um pouquinho de você, se apresenta primeiro, assim, fala um pouquinho de você, de onde você vem, antes de começar da gente entrar na música. Bom, gente, meus falando, meu nome é Lucas Luan, sou violinista, estudo desde os 5 anos de idade, mais ou menos. Sou natural do Paraná e foi lá que começou tudo. E tem 3 anos que estou em Navegantes, então aí para começar. De que cidade no Paraná? Eu nasci em Barbosa Ferraz, norte do Paraná, e com 2 para 3 anos de idade, meus pais foram embora para São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba. E lá fiquei até os 12 para 13 anos, morando com meus pais também. Entrando na música, como tudo começou para você, assim, como a música entrou na tua vida, se já tem alguém da tua casa que toca, conta um pouquinho pra gente de como a música apareceu para você. Então, gente, a música para mim sempre esteve presente, né? Meus pais, meu pai toca sax, meu irmão toca trompete. Então, quando eu comecei a me entender por gente, já tinha um convívio com música, né? Meu pai toca na igreja, meu irmão também tocou um tempo na igreja, ele tocou numa orquestra lá em São José dos Pinhais, foi até para competição. Ele tocava no cemitério também. Então, a influência era da igreja, ia via orquestra, olhava, sempre tinha vários instrumentos, e eu acho que o violino, para mim, foi um destaque porque na igreja qual eu ia, os violinos ficavam na frente, eram os primeiros, e aí vinham as outras sequências. Então, como era um instrumento meio que destacava, Chamava atenção, tinha várias cores, né? E com 5 anos de idade, eu acho que isso que me atraía, o som dele dava um destaque no meio da orquestra, e como era a maior parte da orquestra era violino, talvez isso me chamou a atenção, porque meu pai tocava sax, meu irmão trompete, aí meu irmão começou a estudar junto comigo também, começou a estudar sax. Era um único instrumento diferente, né? Meu pai me ofereceu o trompete para eu estudar por causa do meu irmão, mas foi basicamente, acho que por causa disso que eu tive interesse pelo violino. E pra ser algo diferente ali na família, né? Eu não sei bem ao certo o que me destacou no violino, porque eu sou uma criança, não tinha muito, mas foi aí que começou a história do violino, na igreja mesmo. É legal, eu vejo muita gente que não sabe explicar o motivo do porquê gosta de estar no instrumento. É bem interessante, assim, cada um tem uma história em particular. A maioria é difícil de explicar. A maioria não consegue explicar o porquê acabou gostando de um instrumento. Então, com você não é diferente. A gente gosta de um timbre, né? E aquilo acaba... Legal que você já tinha toda essa influência dentro de casa, já tinha o apoio da família também para seguir na música, né? Mas algum deles chegou a ser profissional ou alguma coisa perto disso? Ou todos só tocam na igreja mesmo? O meu irmão mais velho, o trompete, ele chegou a um nível, digamos, semi-profissional, né? Ele participou de uma orquestra que tinha lá, que era como se fosse um jovem aprendiz. Ah, sei. Né? Tinha um outro termo, fugiu o termo. Eles participavam de um curso, uma formação, e eles iam... guarda-mirim chamava. E após tirar notas boas, eles encaminhavam a pessoa para a área dela, tipo, para algum estágio. Isso começava com 16 anos ali, até os 18. Meu irmão, como era da música, ele foi encaminhado para uma orquestra da Guarda-Mirim. Ele participou e foi para alguns estados, tipo, algumas cidades, tipo Carazinho, algumas competições. Chegou a fazer apresentações. Chegou a fazer apresentações, sim. E Rio Novo também, com 16 anos. Mas depois acho que ele foi meio que parando, hoje em dia ele não toca mais, né? Tem o instrumento dele, mas sim, toca em casa e ficou nisso. Ele chegou mais perto do profissional ali, de viver aqui da música por um período. Você pensa nisso? Penso, até porque atualmente eu estudo no Conservatório de Itajaí, né?
Conservatório de Música Popular de Itajaí. Violino também. Violino também. Primeiro ano que o conservatório abriu as portas para instrumento de corda flexionada, né? No caso, violino é recente, né? É recente. Tá gostando da experiência? É experiência boa, é um desafio para nós, né? Porque você não vê muito violino na música popular, né? O violino você vê mais em músicas eruditas, né? É um instrumento peculiar, vamos dizer, né? Ele exige um pouquinho mais de estudo, não é uma coisa... Não é um violão, né? Que a gente consegue sair tocando já de início, tá? Então é algo... acho que pela dificuldade de se aprender ele, acaba tornando ele um pouquinho mais distante da música popular. Agora a gente tem algumas bandas aí que se destacaram, né? Aqui em Florianópolis mesmo a gente tem o Das Aranha, que faz sucesso hoje no Brasil inteiro. O violinista deles é muito bom, toca violino, viola, toca bem. Se especializou em música popular, né? Mas ele estudou música clássica, também de família de músicos. Então é legal para ver como tem espaço, sabe? Acho que falta mais gente do que oportunidades. Já que tudo para você começou já dentro de casa, você já tinha uma família para fazer isso, lá naquela época, né, para começar os estudos, muita gente às vezes não começa a estudar porque não tem nem esse apoio dentro de casa, ou não sabe para onde ir, não tem esse vínculo às vezes com nenhum tipo de música ou instrumento, e aí não consegue nem começar o estudo, né? Você teve esse apoio, começou a estudar, eles te apoiam para você continuar e ser um músico profissional? Então, tem até uma história engraçada no meio disso, porque a minha mãe tudo apoia, mas na época pra gente estar eu e meu irmão um violino e um sax dentro de casa, é bem complicado, né? Tudo desafinado. Minha mãe não gostava muito, porque ela era a única, digamos, em casa que não tocava. Ela achava bonito, mas tipo, meu pai já tocava, nós estávamos estudando. Então meu irmão, por ter um sax que era ainda mais barulhento que o violino, ele tinha que tocar dentro do carro. Ele saía de casa, lá pra dentro do carro, na garagem. Na época, né, tinha aquelas capas de proteção do carro. O pai tinha um Monza na época ainda. Meu irmão passava das 8 horas da manhã até meio-dia, nós voltando de um carro estudando. O fato da minha mãe não gostar muito do barulho do instrumento. O instrumento já é difícil de ser tocado numa posição ruim, sentado, é pior ainda. E eu não foi muito diferente, na verdade eu pegava um instrumento e ia pra aula de música, dentro de casa eu dificilmente estudava. Então eu tinha meio que um tempo da aula de música para estudar, ou simplesmente ver as lições e imaginar ela dedilhando ali sem muito pegar o instrumento. Então tive apoio, né? Minha mãe sempre me incentivou para aula de música e tal. É questão mais de questão de instrumento mesmo, meu pai também sempre nos incentivou, levava nas aulas de música, buscava. E até hoje meu pai apoia, né? Tipo, eu sempre falo pro meu pai que um dia eu entrar numa orquestra, meu sonho era viver de música. E quando eu dei a notícia pra ele que eu passei no conservatório, ele ficou assim, sem palavras, mandou um áudio, ficou muito feliz. E até hoje, quando ela chega no finalzinho do semestre ali, né? Começa uma apertada, dá vontade de desanimar e fala, não, você vai concluir. O pai quer ver seu diploma, o pai apoia. Ele apoia, tipo assim, é uma das coisas que realmente ele me apoia, que ele me incentiva e fala, não, você tem que viver disso, isso é o que você gosta, isso que você tem, tá na tua vida já há um bom tempo. Então, realmente, meu pai é uma pessoa que mais me incentiva na música, é meu pai, desde muito novo. E pelo fato de ser o único filho meio que saiu da área da igreja, tocar só na igreja, e foi pra fora, quando a gente faz algumas apresentações pra orquestra, ou manda algum vídeo pra ele, que é uma alegria pra ele, que ele tá vendo que eu tô mostrando a música, né? Mostrando o que eu estudei, o que eu vivi com a música pra ele. O pai tem a música na veia. Tem a música na veia, ele gosta. Tanto quando ele veio pra cá, um mês atrás, mais ou menos, passavam as férias com nós, ele trouxe o instrumento dele, queria tocar junto comigo. Aí eu informei o instrumento, ele queria ver, queria perguntar como que foi mexido, queria escutar, então assim, realmente ele me apoia mesmo. Sempre ele manda, como tá as aulas, como tá o professor,
fez aula hoje com o professor, assim, sempre. Não, cara, muito bom quando a gente tem apoio. A música é uma profissão difícil, é uma área muito complicada. A gente estuda a vida toda para, de repente, quando fica mais velho, depois de 20 anos estudando, você tem uma oportunidade que às vezes não era exatamente aquilo que você queria. Então a gente se esforça muito, né? Aí quando não tem um apoio dentro de casa é mais difícil. E é legal ver que tem famílias que ainda apoiam, né? Antigamente isso era mais difícil, hoje está ficando um pouco mais comum, né? Mas ainda a gente encontra bastante dificuldade. Bem, tudo começou de uma maneira natural, então, para você, já que já tinha dentro de casa o apoio, embora tenha essa parte da tua mãe que não gostava muito. Resumidamente, assim, fala pra gente um pouco agora das influências musicais que você teve na época. Uma delas foi dentro da igreja, que já tem um repertório, né? O que mais você ouvia? O que te apresentaram de música? Então, aí uma parte, digamos, um pouco complicada, porque pelo fato de ser criado na igreja, a igreja tem um padrão dela ali, né? É a tradição da igreja, cada uma tem a sua, né? Então a gente vivia muito com realmente os hinos da harpa, né? Então era meio que esse o convívio que eu tinha, essa influência. Depois, um pouquinho mais velho, a gente tinha alguns exercícios de método, que era de compositores famosos, então aquilo começou a me despertar um pouco, só que não era meio que eu queria, não queria ser um violinista clássico. Eu achava muito bonito, mas não era o que eu realmente gostava. Eu acho que um pouco que me destacou nisso foi meu segundo professor de violino. Quando eu já fui embora para o Rio Grande do Sul, já tocava há um tempo, e como ele era professor de uma orquestra, participava de alguns projetos, então ele já tinha uns repertórios a mais. E ele tinha um projeto social na PAI, de ensinar música na PAI. Ele começou com flauta doce, né? Ele tinha um projeto de desenvolver música realmente com instrumentos mesmo dentro da PAI. Então eu fui fazer apresentações com ele lá. Então eu comecei a sair um pouco fora do que eu estava acostumado só a ouvir. Então eu acho que a primeira influência fora foi meu segundo professor. Isso aí você já tinha, quer dizer, você nasceu em Barbosa, foi para São José? Com 13 anos. Já era um adolescente. Já fui para o Rio Grande do Sul. Lá meu segundo professor. E até os 13, basicamente, você só ouvia e tocava as músicas da igreja. Era alguma outra coisa que eu pesquisava na internet, via uma partitura e tocava, assim, mas basicamente nada que influenciasse realmente no trabalho e tal. Aí, depois dos 13, que você teve uma influência externa, né? De observar outros músicos, entender outros tipos de música. Já teve acesso à música popular nessa época? Teu professor tocava de alguma coisa? Tocava, assim, mas não a popular brasileira, mas a popular, assim, digamos, global, né? Ah, sei. Aquelas músicas internacionais famosas. Tipo, esse tipo de música um pouco mais todo mundo conhece, já ouviu, mas nada, assim, popular brasileira mesmo. Então, ele me deu, digamos assim, um up na música, assim, que me mostrou um caminho mais avançado da música, que a qual estava só enquadrado em métodos para técnica, e depois aprender a tocar o hino, né? Para poder sentar na igreja e poder tocar lá e acompanhar eles. Então, talvez, dentro da igreja eu tive uma certa influência, que foi pelo fato de o inário é dividido em 4 vozes, né? Então, o violino faz a primeira, e eu gostava de ver as outras, então eu acabei aprendendo as outras vozes, querer fazer as outras vozes. Então, isso acabou tendo também um diferencial de começar a entender como que é um improviso, se tentar entre amigos ali, começar a trocar de voz, fazer a voz de um outro, mas assim, não era nada complexo, era só uma ideia. Trocar de vozes mesmo. Começando na minha mente uma ideia de que eu poderia improvisar, que eu poderia diversificar o instrumento, não aquele enquadro de violino, fazer aquela técnica e pegar uma partitura e seguir simplesmente. A técnica também dentro da igreja, acho que não é bem trabalhado uma técnica específica de violino, mais para a música, né? É mais para as expressões do inário ali, sentimental,
uma humildade, mais Não chega a ser expressão. trabalhado técnica de arco avançado, né? Não, é só expressões mesmo, é mais intensidade do que técnica em si, né? A música, no geral, ela sempre tem um aspecto muito forte na vida das pessoas, né? E a igreja, ela acaba, querendo ou não dá para falar que a gente não se aproveita da música na igreja, né? As pessoas vão, elas gostam de ouvir uma boa música e isso tudo acaba influenciando e levando a gente, claro, a fazer um trabalho bem legal. Mas a maioria das pessoas que vão para a igreja acabam, às vezes, aprendem a ler cifra, alguns estudam um pouquinho de partitura. Lá você já começou lendo partitura, então você tem, na partitura você é fluente. Clave de Fá, clave de Sol, você sempre foi natural ler para tocar. Realmente, a gente tinha que pegar uns métodos, né, um método específico que eles usavam, e a gente já tinha que aprender a ler para poder transferir o instrumento. A gente tinha aula de teórica, então a aula teórica já era diretamente partitura, era começar a ler no pentagrama, uma nota. Minha primeira aula, eu lembro, eu comecei em bona, geralmente se usa bona mais, e era isso, tipo, o professor tinha lá, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, lá, vamos ver. Ele passava, é isso daqui, beleza. Ficava no cantinho decorando, depois ele vinha com uma folha tampando a clave. Qual que é essa? Qual que é essa? Então, tipo, a primeira aula praticamente já era ler as notas na clave de Sol. Então, o inário era com partitura, o método era partitura. Então, a gente sempre foi criado lendo partitura. Então, a partitura, naquela época, se tirasse uma partitura da minha frente, não sabia tocar. Acabou o músico. A não ser que decorasse. Sim, mas você tocava de cor que você lembrava. Não. Fora conseguir complementar, mudar de tom a música, fazer alguma outra coisa, não ia. Isso tinha quem gostava muito, que eles chamam lá de florear, que é o verdadeiro improviso, né? Então, os músicos que já eram mais destacados, que já eram mais conhecidos, que tinham mais um tempo de música, faziam, claro, coisa mais bonita, só que fugia totalmente do que era o binário, né? Então, que lá para nós, que estava aprendendo na igreja, era, digamos, o auge. Quando a gente conseguisse fazer aquilo lá, nós já era um músico de linha. Top. Era um músico top, ver fazendo aquilo lá e brincar, e sempre um instrumento específico também. Os que destacavam com outros instrumentos, eles realmente eram muito bons. Tipo, o violino era um que dificilmente você via numa roda de tocar tão um violino. Normalmente era clarinete, trombone, acordeon e um sax. Resumir era mais, e uma tuba, resumir esses 5 instrumentos. Aí tinha uma variação ali ou outra, mas assim, fora isso, era sempre aquele padrão de música. Então, tipo, você olhava, será que tem algum violinista que faz isso? Você precisava pesquisar e tinha uns bons que faziam isso. Então, digamos, essa também era uma outra influência, né? Ver eles fazerem aquilo, só que eu não sabia que aquilo era uma forma de improviso, né? Isso que a gente estuda hoje, que a gente entende hoje, mas aquilo lá também é estudado, né? Tem gente que faz aquilo lá realmente de ouvido, tem esse cara que faz aquilo lá de ouvido, e tem gente que estuda para fazer aquilo. Então, era uma outra forma de influência, que aí fugia um pouco da partitura, né? Sim, mas já tinha pelo menos um pouco dessa influência. Já, quando eu comecei a entender disso, aí eu comecei a estudar um pouco de cifra. Aí consegui entender o que eles estavam fazendo de acorde, na harmonia, fazendo mudança, mas até então a minha vida foi partitura. Para desprender da partitura foi muito difícil, ainda é difícil. A gente depende um pouco da partitura, mas também a gente tem que desprender um pouco, né? Assim, é um conjunto, né? Precisa dos dois. Você chegou a ir para algum outro instrumento ou ficou só no violino? Então, eu fui... Pegava o sax do meu pai, tocava um pouco, brincava na aula de música, cada um pegava um instrumento de outro. Mas um instrumento realmente que foi um dos primeiros instrumentos que eu peguei para estudar, além do sax, por causa do meu pai e tal, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu ajudava, que era meu professor, a dar aula de música na igreja. Então, não tinha só violino para estudar. Tinha um rapaz que queria estudar clarinete. Com clarinete uma semana em casa, pesquisando vídeo, perguntando para quem eu sabia. Para aprender pelo menos um pouco de bocadura e um pouco da digitação da clarinete. Então, aprendi um pouco de clarinete. Depois, mais pra frente, tinha um outro aluno que era de flauta. E tive que pegar um pouco de flauta para poder explicar para ele, que tinha só eu lá na cidade. O professor morava uns 50 km de onde a gente morava. Então, mais ou menos foi esses instrumentos que eu aprendi ali na igreja, mais um instrumento que eu comecei a estudar por gosto, porque é um instrumento que realmente eu quero aprender,
Aí nesse período eu fui embora, fui quase um ano em São Paulo e eu considerava um cello. Um professor de conservatório mesmo, ele tocava na igreja e ele começou a me dar aula de cello. Eu queria mudar do violino para o cello. E em São Paulo deu um período, pegava emprestado, levava para casa, não tinha o cello, mas tinha bastante interesse em aprender. O violino deu uma base, né, legal para o cello. E quando eu vim para Navegantes, aí quando eu entrei na orquestra, também estudei um período e por umas complicações de saúde eu tive que voltar para o violino. Mas o cello é realmente um instrumento que eu tenho bastante vontade de continuar. Ainda tem vontade de comprar e estudar. Ser uma segunda opção de instrumento também. Legal. Bem, partitura já facilita bastante. Estudando a harmonia universal no próprio instrumento, a ideia é geral, então, para improvisar, para fazer tudo, aí é só técnica. Estudar técnica já era. Fala pra gente uma música que te marcou, ou que você ouviu alguém tocar, ou que você tocou, uma música que tem vivo assim na tua memória. A primeira lembrança de música que me marcou foi realmente do meu segundo professor, Márcio. Estava com ele, estava lá pela lição 30 do método, mais ou menos, do Chimol. Usava bastante o Chimol. Pelo fato de ter muitas músicas no Chimol, né? Ele não é muito de técnica, ele é muito de música, expressões. Então ele usava um método que desse uma base pro inário. Então o Chimol era... Depois variavam alguns, mas assim, mais o professor usava sempre o Chimol. E quando eu cheguei num determinado exercício que eu vi ele tocando, você vai ter que tocar esse daqui agora, estudar. Eu pensei, será que eu vou tocar esse aí? Que era o minueto de Boccherini. Sim. Que depende dos métodos, ele faz impressão antes quando começa as escalas, mas alguns é depois quando começa as escalas, então ele fica em torno ali da lição 111 mais ou menos. E pelo fato de ter... Eram muitas variantes. Já é algo de nível médio, assim, tá lá na lição 100 alguma coisa, não é pra quem tá começando. Estava na metade do método já, mais ou menos. E ele varia, esse exercício ele varia muito de intensidade, de expressão, então era algo assim que eu pensava, será que eu vou tocar isso aí um dia? E você via ele tocando. Eu vi ele tocando aquilo tão naturalmente, eu tenho que estudar isso aí. Eu acho que ela foi uma das, digamos, o primeiro desafio meu na música, assim, era estudar aquilo, fazer aquilo com, digamos, uma certa perfeição na época, e poder ir pro próximo exercício, porque nós tinha uma meta de passar de exercício para chegar no nível, para poder fazer uma prova para poder tocar na igreja num outro nível, né? Sim, para participar da orquestra tem um teste. Né? Tem um teste, são quatro testes, né? Então tem o primeiro ali, mais simplesinho, depois vem o intermediário, depois um pouco avançado e a conclusão de todos. Então a gente tinha que estudar uma quantidade de exercício, a um certo nível de teoria, para poder fazer. Então isso era um desafio também na época, porque na época eu estava indo pro terceiro estágio, né? Faltava mais um para concluir Era vontade mesmo. Era vontade, um desafio de tocar aquele exercício. Eu vou ter que estudar isso aí, vai ter que Toda sair. música é um pouco sadomasoquista, né? Gosta de sofrer um pouquinho. Quando a gente dá um desafio pro cara, é aí que a coisa pega e dá vontade de fazer. Acho que é do ser humano, né? Sofrer não vale. Toca um pouquinho pra gente. Só claro. Minuto de Boccherini. É uma música de um nível bem intermediário. Chama atenção, né? Eu acho que é uma música de violino, na verdade não é nem no nível, né? É uma música que fala assim, olha o som do violino. De alça, né? As técnicas do violino. Tem algumas músicas que se destacam no instrumento, né? Que fica uma coisa bem interessante, assim.
essa realmente é uma música que quando você escuta, você fala, não foi bem tocado. Não tem erro, né? Essa chama foi feita nunca pra... vi ela ser tocada em outro instrumento. De repente, me falhou assim, mas eu não lembro. Não tenho na memória outro instrumento tocando ela. Já vi quarteto de sopro fazendo Moresque e alguns outros temas assim, famosos de violino. Mas essa eu não lembro de ter visto, não. Legal. Um artista que marcou, famoso, e uma pessoa também que você viu tocando e que te marcou. Uma pessoa comum, né? Se não um artista famoso. Então, falei, meu pai sempre me incentivou, a gente sempre ficava pesquisando no YouTube, vendo, tive muita oportunidade de ver músicos assim, naquele período, músico além dos quais eu convivia, né? Então a gente via muito na internet, era YouTube, então vi alguns músicos que eu achava muito legal, até meu pai olhava comigo, achava muito bonito, mas como diz, não era ainda aquilo que realmente eu queria, né? Tipo, David Rush, Hilary Hawley, tipo, vários músicos famosos que todo mundo conhecia e ia, mas assim, começou a me destacar quando eu comecei a olhar violino na música popular brasileira. Isso começou a me encantar, assim, a ver tendo violino. Eu não conhecia os músicos, eu não tinha uma influência de, nossa, esse músico aqui, esse violinista aqui. Então, assim, pelo fato de conviver muito mais na igreja, os músicos ali do que os externos. Mas o que me encantou realmente foram os músicos da música popular. O violinista lá, ele. Tem o Thiago Rosa, mas tem um outro também, que foi o primeiro que eu vi. Tem um cabelão cacheado, grandão, ele usa uma bandana. Chegou pra Argentina, outro lugar. A mulher dele toca aquela rabeca. Gente, foi um dia assim, não conheço. Lembrar o nome dele, foi o primeiro violinista lá que eu vi esse vídeo. O que te chama a atenção não é música popular só, é música popular brasileira. Isso, pelo fato de, assim, não é que não tem, mas se vê pouco violinista ali, porque, como a gente falou, você não vê muitos músicos populares, assim, brasileiros, sentados com uma estante, uma partitura. Então, eles falam, vou fazer em tal tom, vamos mudar aqui, vamos brincar aqui. Realmente é um improviso. Mas só que eles não estão fazendo aquilo ali só fazendo, eles estudaram para isso, teve um estudo para isso. E o violino é muito estudado, ele não estuda muito a harmonia, né? Se é uma partitura, expressa o que está na partitura. Então acho que foi um outro desafio que me destacou, assim, de olhar assim e falar, nossa, isso é legal, posso sentar em um lugar, tocar o que eu quiser. Tipo, vou fazer tal, com essa música, com esse tal. Então, acho que realmente foi o que me despertou, foi essa questão de improviso da música popular, sabe? De não ter uma versão específica, de não ter um tom específico, de não existir. A gente só vai procurar uma partitura de muitas músicas que não tem partitura. A gente tirar de ouvido, conhecer alguém que já se toca. Então, esse estudo de improviso, de harmonia, esse até de tirar a música. Então... De tirar a música, de entender qual a variante da daquela música, qual essa música, começa essa nota, tá, beleza, essa nota ela tá subindo, tá descendo. Né? Aquela questão não de tocar na partitura, mas até de fazer a tua própria partitura. Sua versão, então, é isso que me destacou da música popular brasileira. E de ver alguns violinistas, poucos que eu vi, me destacou, tipo, eles estão lá brincando, tocando e assim, não tá dependendo de uma partitura. Claro, eles olharam a partitura, eles estudaram, mas eles não dependem 100% de uma partitura. Então, é o que eu acho realmente interessante, é o que eu busco hoje em dia, o que eu estudo. Então, a influência seria essa, nem é música. É difícil achar um músico realmente de violino, né? Que toque música popular brasileira, assim, especificamente. São poucos, né? É difícil mesmo a gente ter acesso, não é uma coisa que está em qualquer lugar, né? E que começou a estudar a música popular brasileira, porque hoje em dia você não consegue tocar um instrumento, digamos, um violino, estudando um método de... nem existe de música popular brasileira, né?
Então tudo volta ao clássico, né? Tudo volta às musiquinhas, né? Sem desmerecer, mas tudo volta ao clássico, né? Então tem que ter uma base do clássico e depois fazer aquela transição, mas nem todos os professores têm a capacidade de fazer essa transição, né? Então a maioria deles também acaba, por ser um instrumento clássico, você estuda música clássica, eles acabam estudando um repertório clássico, acabam indo atrás de músicos clássicos, se tornando fãs de grandes músicos clássicos. Não é questão de desmerecer, né? Tem muito músico clássico, eu sou virado num monte aí, sou fã de um monte de gente legal. Tem a Hilary Hahn, por exemplo, que é uma ótima violinista, mas ela toca música clássica, né? Assim, realmente aí é fácil, né? Se você procurar por violino lá, a gente acha um monte, né? Tem agora bastante cover de músicas, mas é igual você falou, músicas famosas, né? Não são músicas populares brasileiras, né? A gente tem aí essas músicas internacionais, Ed Sheeran tá muito em moda, o pessoal acaba fazendo um cover, né, deles ali no violino, mas não é para essa área ainda que te chama a atenção, é para música popular brasileira mesmo, chorinho, o samba. Isso, legal. Coisa diferente já. Não é o padrão do violino, né? Chama atenção, é diferente mesmo, né? É destacar também no meio dos músicos, né? Cover, todo mundo já faz, música clássica, a partitura estuda, mas a música popular brasileira tem um contexto, né? Você vai tocar um samba, um ginto, você vai tocar um choro, outro, você vai tocar um sertanejo, outro. Então, fazer isso no violino, essa transição, é realmente um desafio, né? Não é só estudar harmonia, só estudar improviso. Tem que ter um estudo também do estilo qual você vai tocar ali. Então, realmente é um desafio diferente, né? O que destaca realmente é o diferente. Legal. Já é um instrumento diferente, né? Fazer algo diferente também é importante. Bem, já falamos de uma música, né? Você falou que te chamou bastante atenção. Querendo ou não, acredito que o professor que você viu tocar também foi uma das pessoas comuns, né, que você viu tocar. A questão de ter um artista realmente nessa área de música popular brasileira é uma coisa um pouquinho mais difícil, mas teve mais alguém fora esse professor, assim, ou um amigo que você viu tocar que te chamou a atenção, assim, que você viu a pessoa e falou, cara, é isso que eu quero fazer? Chegou a ter essa influência, assim? Bom, assim, como esse meu professor foi comigo um período na igreja, realmente foi meio que enquadrado, né? Fiquei naquilo. Depois que eu fui embora para São Paulo, também ficou meio quadrado. Quando eu vim embora para Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de entrar na OCN, na Orquestra de Câmara de Navegantes, tive vários amigos ali, de vários, assim, digamos, de várias vivências, né? Você era um deles, professor lá também, e pessoas de pontos diferentes, né? Que lá mistura um monte de gente, né? Realmente, tem pessoas que aprendem também junto, igual eu aprendi na igreja, tem pessoas que fazem eventos, tem pessoas que fizeram faculdade, tem pessoas que já viveram da música, pessoas que vivem da música. Então tinha aquela influência de olhar tipo, músicos melhores do que eu, que tinham mais vivência do que eu, e entender também que não tem só aquele negócio quadrado. Então a primeira experiência foi na orquestra, logo eu vim pra cá, e a segunda foi entrar no Conservatório de Música Popular de Itajaí, porque lá também existem músicos que já tem grupos, que já fizeram apresentações, que já foram conhecidos. Lá tem músicos profissionais, faculdade, então assim, eu era um peixe pequeno lá, eu fui lá comigo que tive um choque de realidade e olhar assim, nossa, eu estudo há 16 anos e eu não estudo nada, assim, eu não sei nada, perto do que eles sabem, então, tipo, aquele me colocou num banquinho ali abaixo, entender que eu realmente precisava estudar, e entender que é um universo enorme de estudo, e ver influências, tipo, de pessoas que
que vivem da música, de pessoas que assim, que respiram música, que tem estúdio, que grava. Viver da música é uma arte, né? Em si. Ser músico é uma arte, mas viver da música é uma outra arte que tem que ser aprendida, tem que ser estudada. E nada melhor do que estar no meio, né, de pessoas que você vê fazendo isso, entender como que essas pessoas estão fazendo, ter conexões também, né? Então, entrar num lugar como um conservatório é muito importante para a gente criar esses vínculos, né? Muito interessante, né? A gente tem grandes músicos que acabaram sendo descobertos dentro de conservatórios, né? Como o Matheus Assato, estava estudando fora do Brasil e alguém passou uma oportunidade para ele, na época, tocar com uma cantora famosa. Ele foi fazer um teste às cegas, só avisaram que era para fazer uma turnê internacional já, sabe? E ele foi, ninguém falou quem era artista, que geralmente é assim, né? Você vai, tem que tocar, os caras veem se curtem o teu estilo. Aí pra ser uma coisa meio neutra, eles não informam quem que é o artista que você vai tocar. E ele acabou se tornando, hoje, o Matheus Assato, um dos grandes guitarristas que o mundo inteiro conhece. A menina é sensacional. E é muito legal, né? Você tá no meio disso, porque esse tipo de coisa começa a acontecer, né? É onde a coisa acontece. No conservatório eu tenho a oportunidade de fazer aula com o Daniele Giardelli, é um músico italiano, ele tocou nas principais orquestras da Europa. Então ele é assim, não é qualquer um tem a oportunidade de ter um professor deles, né? E o conservatório oferece bolsa 100%, então eu fiz a prova, tenho uma bolsa. Eu tenho a oportunidade de ter um professor ótimo, internacional, de um nível internacional, assim, de graça. Ele é espada da orquestra de Blumenau. E então, contando todos os outros colegas que tem em volta, né? A gente já do segundo ano, terceiro ano, tem gente que já... Eu tenho um colega que ele já fez um ano de um instrumento, agora ele já se formou no instrumento, agora ele está se formando novamente em um outro instrumento, estudando. Então ele já fez o conservatório. Ele está lá novamente. Então, você tem a oportunidade de ter colegas que é igual você começando, pessoas que estão bem mais avançados. Então, você tem a oportunidade de viver com todo mundo, de entender a área de todo mundo, a experiência. Tem pessoas que, assim como eu, ainda não vivem totalmente da música, tem um trabalho externo, eu já vivi de caricatura. Tentando trabalhar, né? Fazendo. Você falou da caricatura. Você também faz desenho, então, fora... Já passei um período tentando ganhar a vida com desenho também. Comecei com desenho realista por brincadeira na escola. E quando eu morava com meus pais, não tinha aluguel para pagar, não tinha conta, então o que eu ganhava era lucro, né? Eu gastava uma semana para fazer um desenho e comprava R$30. Hoje em dia eu não consigo viver com R$30 por semana. Então, desenho... Desde muito novo, sempre desenhei na escola, os professores às vezes até pagavam para mim fazer um cartaz em papel pardo para apresentação na escola do tinta guache. Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei assim, foi fazer o desenho dos personagens folclóricos com tinta guache no papel pardo da escola. Então, para mim, aquilo era um grande trabalho, foi o primeiro trabalho que eu fiz assim. Mas você tinha quantos anos? Uns 8 anos por aí. Começa a brotar aquele sentimento de viver da arte, né? Viver de artista. E o desenho também tinha influência dentro de casa, porque eu tenho um irmão que ele é tatuador, então tinha revista de tatuagem em casa, e ele ficava copiando os desenhos, passando por papel. Então eu olhava assim, nossa, eu quero desenho com ele, tipo, quero fazer. Aí eu pegava os desenhos, já quando eu levava os desenhos deles pra escola, eu falava, foi eu que fiz. Pra mostrar que eu tinha desenhado, mas não era eu que tinha feito. Aí eu comecei a copiar por cima dos desenhos, aí comecei a olhar as coisas e repetir. Aí foi indo, até chegou no nível da escola nessa mesma época que eu fiz desenho com a tinta guache, de ter uma apresentação deles falando do nome da escola, da pessoa que deu o nome para a escola, tinha um quadro dela na parede, da Cleonice Braga Fonseca. E eu fiz o desenho, digamos, naquela época para mim, ainda era muito novo, um desenho realista da foto dela no quadro. Depois disso, foi uma colega minha que falou, dá um presente de aniversário para mim, faz um desenho meio do meu namorado. Uma brincadeira, eu tinha um lápis de escola. Eu fiz um desenho dela do namorado dela, com um lápis de escola, não sabia desenhar, não sabia proporção, não sabia nada. Comecei a pesquisar pessoas, fazer desenho realista, comecei a ver histórias. E depois, quando eu vim para Santa Catarina, já não estava fazia poucas encomendas,
chegou um período assim que tava difícil, assim, aí eu falei, tem que desenvolver alguma coisa pra mim ganhar um dinheiro rápido, porque eu preciso de dinheiro. Aí eu pensei, desenho, caricatura é rápido. Quando você pega a prática, uma caricatura é bem rápida pra fazer. Então dá pra fazer um dinheiro rápido com o tempo que eu gastaria, assim, tipo, uma semana pra fazer um desenho realista. Então eu comecei a estudar caricatura também, tudo sozinho também, pesquisar gente, ver as pessoas desenhando em tempo real, entender. Aí eu comecei a estudar, comecei a ir pra rua, fazer na praça, desenhar, comecei a fazer alguns eventos, aí logo veio a pandemia e me queria uma parada com a caricatura também. Então, falando em pandemia, você entrou no conservatório bem na época da pandemia também, né? Bem no período da pandemia, eu tive... Você fez a prova, um ano antes, então você fez a prova, estava tudo normal, e você estava trabalhando com caricatura, né? Caricatura na época. E tocando na orquestra. Aí você passou, aí veio a virada de ano, né? Passou o ano também. E logo em fevereiro aí já começou a pandemia, né? A gente teve 2 semanas de aula, a gente começou na primeira semana de março ali. As aulas já passaram. E teve 2 semanas, aí começaram a sair boatos que ia parar o conservatório, que a pandemia estava se alastrando, então... Aí, desde então, foi tudo online. Você tem 3 histórias em uma para contar, né? Entrei no conservatório e tive que parar porque... A pandemia veio, mas aí também acabou com o meu desenho. Então, tive que fazer escolhas, né? E aí, tudo EAD, era tudo novo, então ter aula, ter uma aula com violino, a distância, a internet às vezes não favorecia, porque eu tocava, o professor escutava já outra coisa lá na frente. Quando a gente teve um problema sério com a internet quando começou também, né? Porque ninguém estava pronto, nem as operadoras não estavam prontas para tanta banda assim. E aí todo mundo consumindo internet o tempo inteiro, realmente foi bem complicado nisso. Todo mundo em casa assistindo filme pela internet, aí a gente que precisa, jogo online, mais um monte de coisa, aí de repente a gente que precisa fazer uma aula, a coisa começou a se complicar, né? E depois o pessoal já começou a gravar, né? Eles começaram a fazer gravações porque as aulas já não estavam favorecendo. Ele não chegou a fazer aula gravada? Não, ele não tinha como, mas a maioria dos professores todos foram aulas gravadas. Né? Começou a complicar muito. Né? Era impossível fazer live, ou caía, ou a pessoa estava com problema na internet. Deu vários problemas, eles gravavam para poder completar, para poder dar aula de semana, de professores que às vezes não conseguia gravar na semana, gravava 2 aulas na próxima semana. Então as aulas ficavam realmente gravadas e a vantagem é que a gente tinha um acervo, né? Ele assistia, estava lá gravado, ia lá e revia o conteúdo que entendeu. Pessoas que, assim como eu, começou a trabalhar carteira assinada, então tinha um horário para seguir, então as pessoas não conseguiam fazer aula, porque as aulas eram sempre num período, então não tinha para os 3 turnos. Eu estudava à noite, os professores faziam a aula de 5, 6 horas e estavam trabalhando. Ou tinha gente que, por exemplo, trabalhava de manhã até as 5 horas, por exemplo, da tarde. Então eu assistia tudo depois. Então, era difícil ter, às vezes tinha 2 alunos na aula ao vivo. Então os professores às vezes faziam perguntas, mas aí os alunos iam responder depois, quando já tinha assistido toda a aula, então já tinha respostas, então não dava para ser muito simultâneo. Um desafio para todo mundo, mas a gente continua estudando. Você começou a trabalhar durante a pandemia. Você teve que parar um pouquinho com a vida de artista, vamos dizer, porque para os artistas foi complicado, né? Não podia se apresentar, não podia ter apresentação de nenhuma maneira, porque não podia ter aglomeração, né? Então não tinha nem como você ir para algum lugar e ficar desenhando de qualquer forma. Também não podia tocar em lugar nenhum, ainda não pode, né? Na data que a gente está gravando essa entrevista, ainda não pode ter apresentação, a pandemia voltou um pouquinho, né, cresceu novamente, então foi complicado, né, mesmo, principalmente para a classe artística. Você está nesse meio também, então você foi atrás de arrumar um emprego formal. Eu não conseguia expor meu trabalho, nem ser remunerado, né, pelas artes, né, a música, o desenho, não tinha tinha um lugar que eu ia em Itajaí ali, tinha uns trailers, tudo de comida, tinha música ao vivo, mas também tiveram que fechar, então não conseguia expor a arte, não conseguia sair, então realmente tinha
tinha que ter uma fonte de renda, né? O aluguel vem, as contas vêm, então tinha que ter uma fonte de renda para poder me manter. Mas a música continua estudando, e quando tudo normalizar, vamos voltar com tudo. Um pouquinho antes da pandemia, né? Vamos voltar um pouquinho antes da pandemia, a gente já falou sobre a pandemia, mas você consegue falar pra gente de momentos marcantes assim que você teve, tanto na área de desenho quanto na área do violino, apresentações ou alguma coisa assim que chamou a atenção, que faz você ter saudade? Então, acho que o primeiro momento marcante para mim, quando logo eu cheguei em Navegantes, quase 3 anos atrás, eu trabalhava no mercado, né? Precisava trabalhar também, cheguei morando sozinho aqui, precisava trabalhar com medo, já estava trabalhando. E conversando, trocando ideia com o pessoal, falando que eu estudei música com meu avô lá no Rio. E foi até que um segurança veio, escutou a conversa, falou: você toca violino? Minha filha toca e participa da orquestra. E lá vai ter um sarau, tal dia e tal, você vai lá olhar e tal. Eu falei: legal, interessante, né? Foi quando eu cheguei até a orquestra. Eu fui lá, olhei, conversei com as pessoas lá. E de lá acho que foi assim, marcante. Quando eu cheguei em Navegantes foi a orquestra, né? Entrar na orquestra de Navegantes. Então, você foi junto, então você chegou. Eu lembro de você no dia do sarau. Você tinha acabado de chegar na cidade. Já tinha pouco tempo que eu estava na cidade, em torno de mês e pouco, 2 meses por aí. E fui assistir. Tudo muito certo, assim, tudo casado. E me identifiquei porque eu vi um músico lá tocando uma versão dele do Luminário. Assim, então eu já sabia que era meio que do mesmo grupo que eu venho. Conversei com ele, já se identifiquei com ele. Conversei com o pessoal, conversei contigo, né? Estudava, aí que abriu, né, a oportunidade de eu entrar lá, a gente fazer apresentações, fazer eventos pela cidade, começar realmente a entender de apresentações. Até então eu tocava na igreja, mas era no meio de um monte de músico. E tocava em casa, com meu pai, com meu irmão, mas é diferente de estar apresentando para as pessoas, de ter vozes divididas, de ter violinos destacando, violinos fazendo segunda voz, cello, viola. Então, isso foi o que realmente me marcou quando eu cheguei aqui na Navegantes na música. E na arte, quando eu comecei a desenhar, ir para a rua, ir para os lugares fazer eventos, eu peguei meu primeiro evento, uma festa infantil. Tipo assim, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, assim, que me deu realmente dinheiro. Foi fazer uma festa infantil, ficar sentado lá, vendo as crianças desenhar em tempo real. Tipo, até então eu pegava fotos, desenhava, né? Então, desenhar várias pessoas ao mesmo tempo, com barulho em volta. Então isso foi uma coisa que destacou, foi um pouquinho antes da pandemia, quando ali começou a engrenar, que eu já estava começando a pegar outros aniversários para fazer. Tava começando a carreira ali. Deu uma cortada, né? E o terceiro foi a orquestra, foi o conservatório, né? Deu a oportunidade de entrar. Então, aqui em Santa Catarina, digamos, foi um lugar que abriu as portas para mim realmente na arte, né? Na música, no desenho. Outros lugares acho que só fui tendo experiências, vivências e conhecimentos, assim, aqui. Eu acho que fui aplicando tudo isso, né? Tentando aplicar tudo isso e cada vez estudando mais. E sempre aquela ideia que eu preciso de estudar mais, que sempre vai ter alguém que sabe um pouco mais do que eu, né? Legal. Bem, já falamos bastante de pandemia, o quanto ela nos causou. Falamos de professores, pessoas que marcaram a sua vida. E você contou um pouquinho dessa, acho que essa parte, né, dos momentos que marcou. Tá tudo interligado já, tudo o que está acontecendo hoje, como está a tua vida e o caminho que você está seguindo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dos planos que você tem, assim, como você imagina, né, a tua vida daqui para frente. Vamos pensar num cenário pós-pandemia, né, com tudo voltando ao normal, né, que é a nossa esperança. O que você imagina, assim, como você gostaria que fosse a sua vida? Pensando bem, assim, em tudo que eu vivi, em tudo que eu aprendi, as experiências, com contato com várias pessoas, acho que, assim, primeiro,
a primeira ideia de carreira é concluir o conservatório, né? Tenho mais 2 anos ainda. Concluir o conservatório, provavelmente lá vou ter várias experiências, várias oportunidades, né? E vou ter um conhecimento a mais, participar de eventos com orquestra também. E depois disso, viver realmente da música, né? Fazer eventos, ter um destaque na música, ser conhecido pela minha história, pelo que estudei, pelo que eu vivi, pelo que eu quero com a música. E depois disso, aplicar não só técnicas, não só ensinar alguém a tocar, mas além de tudo isso, ensinar o que realmente eu vivi com a música, o que realmente é a música, né? Você pensa em dar aula, então? Né? Penso em dar aula, tá nos meus planos. Como já comecei um período da aulas na igreja, fiz algumas aulas particulares, então... Na orquestra você chegou a dar aula também? Dei algumas aulas para os iniciantes, bem ali na parte do começo mesmo, então ajudei eles com o que eu conhecia, o que realmente me atrapalhou no começo, eu sabia que ia dar errado. Eu dei eles no começo também, então era mais com os iniciantes, né? Então, é o que eu gosto, de transmitir um conhecimento, mas não só um conhecimento de técnica, quadrado, faz isso, faz aquilo, é um conhecimento da vida, mas para isso eu tenho que ter uma vivência, tem que ter uma bagagem, né? Tem que ter passado por experiências para falar, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar... Então, anos de vida é uma carreira musical. Uma carreira musical, viver da música, participar de orquestras, fazer apresentações, fazer eventos, dar aula. E você acha que a tua mãe hoje vai ficar feliz com isso? Pra quem fazia teu irmão tocar dentro de um Monza? Monza branco. Então, a minha mãe, ela, além dessa brincadeira dela, ela sempre gostou de ouvir eu tocando, depois que eu já tocava um pouco. No começo ela no começo ela não gostava muito, né? Mas hoje em dia vamos ser sinceros, quando a gente está começando, a gente irrita todo mundo, né? Porque é horrível. Eu já passei por isso, né? Quando eu ajudo as pessoas que estão iniciando, eu falo, meu Deus, eles não sabem tocar. Era ruim. Nossa, era isso que eu fazia. Então hoje eu tô do outro lado da cadeira, eu sentei no lugar de entender como as pessoas também estão, a gente não pode só criticar, a gente tem que sentar no lugar do outro e entender também, né? Então, a minha mãe, naquela época, tinha uma fase complicada, mas assim, ela sempre gostou de ver eu tocando, ela sempre gostou de falar com os outros que eu tocava, ela sempre falou, meu filho é músico, meu filho tocando, meu filho tá dando aula. Então, hoje em dia, até ela me manda mensagem assim, grava você tocando alguma coisa pra mãe, manda alguma coisa de você tocando depois que eu fui embora, então ela sentia saudade, né? Então ela mandava uma mensagem, deixa eu ver você tocando, aí às vezes eu gravava, às vezes tinha algum vídeo de nós tocando e mandava pra ela. Então hoje ela realmente tem bastante interesse em ver. Quando eu fui lá visitar eles, eu peguei um instrumento, minha irmã tem um órgão, então a gente tocava lá e ela parava e ficava olhando. Então ela tem um orgulho, sabe? Ela tem um orgulho de ter um filho músico, de ver como eu evoluí com a música. No começo era só aquela questão de, acho que muito barulho, né? Porque a gente não toca nada no começo, né? Era um instrumento desafinado, era sem saber tocar, então hoje em dia eu entendo ela também, que eu já passei por essa situação de ver pessoas tocando e falar, nossa. Legal. Bem, a gente apresentou aqui para vocês Lucas Luan da Silva. Vocês Mas prefere chamar Luan. Luan? Apresentamos o Lucas Luan da Silva, mais conhecido como Luan. Para quem não sabe, nós somos de Navegantes, litoral de Santa Catarina, e a gente toca na orquestra, porque aqui em Navegantes nós temos a Orquestra de Câmara de Navegantes, é um projeto que a gente participa, e um prazer estar aqui com você, que essa pandemia toda se encerre de uma vez, que a gente possa voltar a ver os seus desenhos, possa voltar a ver os seus trabalhos. Vamos ver se a gente no final consegue colocar algum videozinho de algum desenho seu, alguma coisinha, pelo menos umas fotinhas de alguns desenhos aqui para vocês poderem ver o trabalho dele desenhando também. E vamos terminar com uma musiquinha. Toca uma música pra gente poder encerrar. Escolhe aí.
música popular, faz um pedacinho de uma música popular, só pra gente fazer o finalzinho do vídeo, deixar você terminar o vídeo com você tocando um pedacinho de uma música popular brasileira. Acho que essa aqui todo mundo conhece, é uma música muito, muito boa. É outra que eu quero poder tocar ela completa. Na íntegra.